Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Um texto bem intrigante, não é? Faça tudo o que você puder fazer. Vem a tua mão, a sua mão, faça. Porque depois da morte, você não pode fazer mais nada. O lugar para onde você vai não tem obra, projeto, conhecimento, sabedoria alguma. Há outros textos que dizem que você não ama mais ninguém, nem louva mais ninguém. Então, não é o que eu queria salientar aqui, mas a gente depois da morte vai para um lugar de descanso, de sono. É o sono da morte que alguns teólogos até colocam interrogações sobre isso, mas Jesus disse, está dormindo, estava morto, sono da morte. Não há lembrança nenhuma, não há louvor. Então, o que esse texto está querendo dizer e o que eu quero puxar mais é assim, aproveite a vida, faça tudo o que você puder fazer, trabalhe bem, é o seu trabalho, faça da melhor maneira possível. Mas eu quero almejar outra coisa, mas faça bem esse daqui. Todo lugar que você passar, faça bem. Diz que fui desbravador, sou desbravador, não é? Um escotismo dentro da igreja. E uma das coisas que a gente aprende é que você, quando vai acampar num lugar, você tem que deixar esse lugar melhor do que você o encontrou. Se a porteira estava aberta, você fecha. Não é? Se você fez o fogo em algum lugar, replanta. Tira a grama antes, faz a fogueira, põe de novo ali a grama. Se você quebrou, restaura. Mas tem essa filosofia, né, do escotismo. Deixa o lugar melhor do que você encontrou, faça a sua parte. Essa é a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Nós estamos no YouTube. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, Reavivados por Sua Palavra, NT. E nós já estamos chegando lá aos 500 mil inscritos. Se você não se inscreveu, fica aí meu convite. Mas ali você tem toda a Bíblia. Você pode compartilhar, copiando o link do canal ou do capítulo em questão, que você queira. Estamos também no Deezer, no Spotify. Você pode ouvir de Gênesis 1 até o capítulo de hoje. Ali nós encontramos, você pode encontrar o programa também no NT Play, tem outros conteúdos bem legais. E graças ao trabalho e à visão dos Anjos da Esperança, que através das suas doações viabilizam a ação da Novo Tempo, da Rede Novo Tempo, através do rádio, da TV, das mídias sociais, dos cursos bíblicos, para chegarmos a todo mundo que fala português e espanhol. Não é um desafio? Quer se tornar um anjo da esperança? Aqui está um WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para a gente, tá ok? E também quero mencionar a revista que nós estamos dando às pessoas que querem estudar a Palavra de Deus para conhecer melhor as profecias de Daniel, tá bom? É bem simples, tem um outro WhatsApp aqui, você solicita a revista, ela vai gratuitamente para você através do correio. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, então, nós vamos estudar este próximo salmo, salmo de número 80. Não saia daí, daqui a pouco a gente se vê. Estamos de volta, este é o seu programa, Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. No YouTube a gente não tem intervalo, então eu digo, vamos para o intervalo e já volto aqui, tá bem? Mas na TV a gente tem intervalo e você pode conhecer alguns programas novos, algumas coisas interessantes da sua rede Novo Tempo. Vamos para o Salmo 80. Bom, o que estava acontecendo aqui, o que a gente imagina através das dicas que o próprio Salmo nos deixa. O ambiente
é a queda do reino de Israel. Só recapitulando, depois de Salomão, o reino se dividiu em dois, capital do sul de Judá era Jerusalém, capital do reino do norte era Samaria. Tá? Então menciona aqui Efraim, Benjamim, Manassés. A Samaria ficava dentro do território de Efraim. Aqui a gente encontra aqui esses três mencionados. E o contexto é a queda. Os assírios arrebentaram com o reino do norte de uma tal maneira que ele nunca mais se reergueu. Alguns fugiram dali e foram para Judá, para terem segurança. Mas o reino do norte acabou. Além de vencerem a batalha, os assírios tomavam os vivos ainda, os que sobravam, e espalhavam entre as nações que eles já tinham conquistado, e traziam pessoas para lá. Por isso que havia uma rixa entre samaritanos e judeus. O judeu considerava o samaritano como um meio judeu. Ele era misturado com outros povos. Por isso essa rixa, esse ódio que havia por ali, e vice-versa, né? Como diz um colega, vice-versamente falando. Era essa visão. E o que acontece no Reino do Norte deveria ser uma indicação de que o sul, Judá, estava indo para o mesmo caminho. Embora o sistema religioso estivesse em Jerusalém, e o sistema de Samaria era completamente diferente, ali estiveram os piores reis, os profetas foram lá e avisaram muito, mas eles viveram nessa situação. E agora vem um tipo de um pedido, né, de Deus, através do Salmo, para que Judá tivesse cuidado. Porque a mesma coisa aconteceria, e anos depois aconteceu. 722 foi quando aconteceu em Samaria, 587, 6, quando aconteceu em Jerusalém. O templo foi derrubado e tal. Deus foi dando sinais. Não dava mais para aguentar o pessoal lá de Israel, do Reino do Norte. Eles foram longe demais. Outros deuses. Fizeram uma bagunça, tinha um sistema de sacerdócio próprio. Proibiram as pessoas de descerem para Jerusalém, estou falando norte e sul, né? Para adorarem a Deus. Então aqui vem um pedido de restauração. Quer dizer, o Reino do Norte já era. Então vamos restaurar o que sobrou ainda. Sobrou o Reino do Sul e ainda pessoas que desceram, que fugiram da batalha ali. E o que eles pedem é uma segunda chance. E Deus, o Deus, nosso Deus, é um Deus da segunda chance. Tem até músicas que falam sobre isso. Mas é um Deus da segunda chance. Deus não fica de mal com a gente quando a gente erra a primeira vez. Estou de mal, não converso mais com você. Dá o dedinho aqui. Acho que o dedinho era para ficar de mal, para ficar de bem, não me lembro mais. Mas era isso. Deus não fica de mal com a gente, de jeito nenhum. Ele vai dar uma segunda chance. E aqui o Salmo 80 começa assim: dá ouvidos, ó pastor de Israel. Dá ouvidos, ó pastor de Israel. Bom, aqui, depois de toda essa desgraça, eles se sentiram como ovelhas e queriam que Deus cuidasse deles. Aqui ficam pessoas que querem ser restauradas. Mas Israel já tinha ido. Então dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, que é a expressão como um rebanho é importante. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Então aqui o salmista, ele fala em nome do povo, e quando ele menciona José aqui, ele está mencionando, embora o tom aqui do Salmo é o pessoal do norte, Israel, mas aqui José representa todo o rebanho, um rebanho que foi dividido, sem precisar ser dividido. Mas eles, como ovelhas, pedem uma segunda chance.
Aí é uma coisa boa, hein? O que é uma ovelha? O que representa a ovelha? A ovelha representa alguém, nós, né, todos nós e o povo, que está, vamos dizer assim, que concorda, que aceita que o pastor dirige a sua vida. A ovelha não escolhe onde ela vai comer. A ovelha não escolhe, não, eu quero por esse caminho. Ela depende do pastor. Sempre. Ovelha depende de pastor, não existe ovelha selvagem. Ovelhas, há histórias de ovelhas, até nos nossos dias, que se perderam, fugiram e foram encontradas anos depois com a lã daquele tamanho, cegas, uma série de problemas. Porque precisa de um pastor. Tem uma música bonita, sou ovelha que precisa de um pastor. Eu estou bem musical hoje, por aí. Aqui o verso 2 assim, perante Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Quer dizer, tudo isso aconteceu no norte, mas Senhor, salva-nos. Que o restante do norte e o sul possam aprender a lição. E aqui vem 3, restaura-nos. O verso 3, se você quiser anotar na sua Bíblia aí, restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O verso 7, que fala a mesma coisa, restaura-nos, ó Senhor dos exércitos. Aqui só muda a ordem, né? Que esse primeiro fala, faze resplandecer o teu rosto, seremos salvos, ó Senhor dos exércitos. Até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Aqui de novo vem, restaura-nos, ó Senhor dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto, seremos salvos. E lá no verso 19, que é o último, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, nós vemos assim um pedido muito grande de uma segunda chance. Restaura-nos, restaura-nos. Não seria esse o pedido de todos nós? Dia a dia, Senhor, restaura-nos hoje. Que a nossa fé esteja viva. Se eu passei por um problema, uma dificuldade, um descaminho, não é? Se fui perseguido, se eu cedi ao mal, Senhor, restaura a minha vida. Eu tenho que pedir para Deus para que eu seja restaurado todos os dias. Eu não tenho um dia em que eu diga, puxa, hoje foi perfeito, hein? Hoje, Senhor, ontem foi um dia, olha, ontem eu me saí muito bem, hein? Ontem eu fui perfeito. Eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo. E se a gente pudesse ouvir Deus falando, eu acho, né, que Deus falaria assim, só isso você fez? Não, Senhor, fiz mais, ó, fiz isso, fiz aquilo, outra coisa, e mais um, ajudei, dei dinheiro. Só isso você fez? Tudo que o ser humano vem a fazer não lhe garante, não é um passe livre para o reino de Deus. Deus não vai levar ninguém para o seu reino eterno que fez alguma coisa para a sua salvação, que elaborou a sua salvação, que foi bom, que foi perfeito, que não há, essa condição não existe. Deus vai levar para o seu reino aqueles que, como o primeiro verso diz, ó pastor, como um rebanho, aquele que se submete como uma ovelha e segue o seu pastor. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Por isso que eu tenho água, eu tenho comida, eu não passo medo no vale da sombra da morte, eu estou diante dos meus inimigos, não tem problema, porque o Senhor é meu pastor. É o Salmo 23, lindíssimo, lindíssimo. E aqui a gente encontra também 3 momentos, praticamente aqui, debaixo desta visão, não é? Desse pedido, segunda chance, vem, salva o teu povo. Desperta o teu poder e vem e salva-nos, o verso 2. Então, esse é um bloco, segundo bloco. Ele vem no verso 4. Ó Senhor dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Então, tem piedade do teu povo. Primeiro, salva o teu povo. Segundo, tem piedade do seu povo. E o terceiro que vem ali no verso 7, restaura-nos,
faze resplandecer o teu rosto, tal, mas e o 8 diz assim: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Está falando de quem? Está falando de Israel. Israel foi tirado como um povo. Depois ele se dividiu. Mas foi tirado como um povo do Egito. E aqui a ilustração, a imagem, o Senhor trouxe uma videira do Egito, povo de Israel. O Senhor a plantou e ela criou raízes profundas. Ela encheu a terra, sombra, aí vai falando uma porção de coisas. Estendeu ela a sua ramagem, que é o verso 11, isso é interessante, até o mar e os seus rebentos até o rio. Aqui, na época de Davi, que foi a maior expansão, o Mediterrâneo é o mar e o Eufrates é o rio. Um espação enorme, um espação tremendo. Fala que porque lhes derribaste as cercas, de sorte que vindimam todos os que passam pelo caminho. Por que isso aconteceu? Por que houve esse erro? Por que as pessoas estavam roubando as vinhas, os que passavam pelo caminho? Ó Deus dos exércitos, isso é mencionado várias vezes aqui, 4 vezes é mencionado. Deus dos exércitos, volta-te. Nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita essa vinha. Protege o que a tua mão direita plantou. Eles eram de Deus. E o salmo cantado pelas pessoas que tinham sobrado dessa situação do 722, em que Samaria e as outras cidades foram arrasadas pelos assírios. Então é o pedido daqueles que sobraram e agora junto com aqueles que estavam em Judá, olha, Judá, presta atenção, pode acontecer o mesmo com vocês. Protege, Senhor, aquilo que a tua mão plantou, o sarmento que para ti floresceste, sobrou, foi arrancada a parte de cima, foi feita uma poda geral, mas Deus não arrancou a videira. Olha que interessante, Deus não arrancou a videira. Jesus veio para os judeus, Jesus pregou para os judeus. E baseado em toda essa vida dos judeus, a igreja cresceu. A igreja cresce agora e se torna o povo de Israel, que é um Israel não sanguíneo, mas um Israel espiritual. E não importa para nós ter um Shekinah, ter isso, nós não precisamos fazer nada disso na igreja. Não precisamos ter as festas dos tabernáculos, nós não precisamos fazer isso hoje na igreja, da expiação. Não tem nenhuma razão da gente voltar para trás antes do cristianismo chegar e dizer, isso é importante, pregar com aquele equipá, pregar com uma vestimenta, isso aí não tem importância hoje. É uma nova dispensação. Jesus senta à mesa dos seus discípulos e diz assim, olha, agora a Páscoa tem um outro sentido. É libertação do pecado, não é libertação do povo de Israel, a videira que saiu do Egito. Então é importante, ela está queimada, está decepada, mas ainda está viva. É a videira que está viva. É a videira que está viva. E o Salmo termina aqui com um novo pedido de restauração, como mencionei no início. Restaura o Senhor, Deus dos exércitos. Deus dos exércitos, o poderoso exército. Deus está acima dos exércitos. Que Ele comanda o mundo. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. É o que a gente tinha que orar também todos os dias. Senhor, resplandeça o teu rosto sobre nós, para que a gente seja Jesus para as pessoas. Dá uma segunda chance e Ele vai dar para todos nós. Vamos buscá-lo. Vamos buscá-lo com amor, com carinho. Deus vai cuidar. Infelizmente, depois de alguns anos, Judá também caiu. Jerusalém foi derrubada. E o povo aprendeu duramente algumas lições. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus da segunda chance. O Senhor é um Deus que cuida de todos nós. Repreende, as consequências vêm,
mas o Senhor não nos abandona. O Senhor poda a videira, pode doer bastante, mas o Senhor não arranca a videira fora. Que o Senhor nos ajude a entendermos isso. Como o salmista pede este retorno da tua visão, lógico que o Senhor nunca deixou de olhar, mas pede que o Senhor restaure o povo, que aprenda a lição com o que aconteceu no norte. Nós também queremos aprender com as lições do passado para tomarmos as grandes decisões do presente por Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, então, a gente tem o Salmo 81. É curtinho também, mas tem grandes lições. Até lá. Uma das funções que exige muita paciência e delicadeza no mundo da arte é a do ofício do restaurador. Seu objetivo é regido pelo desejo de trazer uma obra ao seu estado original. Ao iniciar seu trabalho de restauração, primeiramente a obra é minuciosamente observada para se avaliar a extensão dos danos, para que só em seguida se inicie a etapa de limpeza. No caso de pinturas, usa-se normalmente solventes e estilete para raspagem. Se porventura a obra tenha sofrido algum dano que a levou à perda de uma parte, o restaurador precisa fazer um trabalho de funilaria completando as falhas. E por fim, novas pinceladas são feitas sobre o quadro antigo com o objetivo de restaurar ao estado que ele era antes. Esse processo meticuloso de restauração me lembra muito bem um plano de salvação esboçado na Bíblia. Deus fez uma grande pintura em nosso planeta, uma obra de arte em que pouco tempo entrou em estado de decomposição. O que era belo foi deteriorado. A imagem do Criador foi se perdendo. O pecado manchou o que era perfeito. Porém, um grande artista decidiu iniciar um processo de restauração, avaliando, limpando, remodelando, movido pelo desejo de fazer o nosso mundo voltar a ser o que foi um dia. E o amor de Deus se manifesta justamente pelo fato de que, após o pecado ter entrado em nosso mundo, Ele não escolheu nos jogar na lata de lixo e começar uma obra nova. Pelo contrário, apesar de ser mais cansativo e desgastante, Deus começou o processo de restauração do nosso planeta com o objetivo de nos restaurar ao que éramos quando saímos de suas mãos na criação. Restauração, esta é a palavra que define o Salmo 80. Seu autor, Asaf, ao olhar para sua nação em ruínas, clama novamente ao seu Deus. No verso 19 lemos: Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. A Bíblia deixa claro que Deus é especialista em restaurar vidas. Ele pode reconstruir qualquer pessoa que teve sua história arruinada pelo pecado. Por isso, se você de certa forma se sente destruído, arruinado, manchado pelo pecado e com sua história prejudicada por suas escolhas, Deus pode te restaurar. E sabe, eu não sei até que ponto você é consciente desta necessidade, mas segundo a Bíblia, a sua vida ainda está incompleta. E embora seja possível identificar traços de uma criação sobrenatural em você, eles são apenas rabiscos de uma existência muito superior para a qual você foi planejado. Por isso que no livro Educação, a escritora Ellen White comenta: Por infinito amor e misericórdia foi concedido o plano da salvação, restaurar no homem a imagem do seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que foi criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção, e este é o objetivo da vida.